Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando a partir de agora mais um programa Foca no Enem. E essa semana estamos com uma aula muito boa, viu? Você, como é que tá a sua expectativa aí para as provas? Já começam amanhã, viu? Você se preparou direitinho aí em casa? Ainda dá tempo, viu, gente? Ó, nosso assunto de hoje é física. Para física tem mais uma semaninha, né? Então dá tempo de se preparar e estudar mais um pouquinho, porque essa é uma disciplina que exige do aluno muita concentração na hora de resolver as questões. Então se prepara aí que a nossa aula já vai começar. E ó, para a nossa aula de hoje, eu convido agora o professor João Henrique Dantas, do Colégio Contemporâneo, que já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade para a gente dar mais um estudinho aí, uma estudada boa para o Enem tá afiado. Perfeito, né? As provas, a ansiedade, né, dos candidatos começa já agora, aqueles últimos minutos, né? Porque amanhã já começa essa maratona de provas, é muito importante essa preparação. E claro, dar essa revisada também é muito bom, né? É importante para dar aquela segurança, aquela segurada de que, ó, tô preparado, mas é bom dar uma conferida no que é top que pode cair, alguma coisa a mais essa semana, dá para fechar tudo bonitinho. Tenho certeza que o professor preparou uma aula excepcional agora, a partir de agora para você que está em casa. Então, professor, sinta-se aqui na sala de aula, viu? Fique à vontade, a aula é sua. Boa aula. Bom, gente, bom dia mais uma vez, então vamos lá. Eu preparei aqui um panorama completo para a gente dar uma estudadinha no que mais importante para essa prova do dia 20, tá? Então, em física, lembre que em física são 15 questões a mais ou menos, só que tem muita interdisciplinaridade. Então, eu trouxe mais ou menos aqui para a nossa apresentação, para o nosso estudo de véspera, né? Aquela revisão, esses subtemas. Vamos estudar um pouquinho de mecânica, óptica, ondulatória, eletromagnetismo e termologia, certo? Avançando um pouquinho aqui, a gente vai começar com um assuntozinho que comumente a gente faz, tá? Que é lançamento vertical. Quando a gente lança um objeto para cima, ele vai demorar um pouquinho, vai chegar lá no ponto mais alto, depois vai começar a descer, tá? Então, veja só, o lançamento vertical, a bola é lançada, chega na altura máxima, ela para lá em cima e depois desce. O que é importante você saber? Você tem que saber, por exemplo, quanto tempo será que essa bola chega? Depende de que essa bola, tá? Então, veja só, diferente da queda livre, pessoal, queda livre é o quê? Abandonar um objeto. Soltei um objeto aqui, celular, muito comum, cair, né? A gente tá mexendo aqui, cai o celular. Queda livre, tá? Na queda livre, a velocidade inicial é 0. O lançamento vertical, não. Lançamento vertical, a bola é lançada com uma velocidade inicial diferente de 0. Imagina aí um atleta de vôlei que vai fazer um saque, tá? Lançamento vertical nesse momento, tudo bem? Então, veja só, o que é importante você saber? Nos movimentos verticais, existe sempre uma aceleração para baixo, a aceleração da gravidade. E ela é negativa quando você joga para cima, porque ela vai querer frear o seu lançamento, e ela é positiva quando está caindo, tá? Um pouquinho para frente para a gente dar números, né, da quantidade para esse lançamento vertical e para essa queda livre, tá? Bom, veja só. Aqui temos algumas expressões que podem até se assustar. Não se assuste não, pelo amor de Deus, viu? Ó, lançamento vertical, tá? Aqui a gente tem as velocidades e também a altura. Pense comigo, quanto mais velocidade você der para a bolinha, mais alto ela vai chegar. Quanto mais velocidade você dá para a bolinha, em menos tempo, tá? Ela vai chegar naquela altura máxima, beleza? Então aqui temos algumas expressões importantes para você fechar naquele estudozinho final, tá? Veja só, pessoal, lançamento vertical, há esse fator negativo, velocidade inicial menos GT. G é gravidade e T é esse tempo, tá? A queda livre não, ó. Olha a aceleração aqui embaixo, G da gravidade, que na Terra, pessoal, mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, existe aqui uma soma, quer dizer, lá de cima, quando eu solto, isso vai ganhar velocidade, beleza? Até chegar com a velocidade máxima. Tá, o que é que eu preparei com vocês aqui? A gente vai fazer um pouquinho de teoria
e vamos colocar uma questãozinha para a gente praticar. A próxima questão vai falar sobre mecânica, tá? Então vamos lá. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles, grande filósofo aí, um sábio do seu tempo, né? Afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, ora, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Aí veja só, dois colegas estavam discutindo, né? Um disse assim: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo. Largou uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Beleza. O B disse o seguinte: aí, não, discordo. Peguei uma folha de papel esticada, deixei cair. Quando amassei a folha, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Vamos para a questão, né, gente? O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é: pessoal, a folha está aberta. Eu só peguei e amassei a folha, tá? Amassei a folha. A mesma massa, gente, elas têm a mesma massa, então não é o peso dos corpos e nem a massa. Ei, lembrando aqui rapidinho, tá? Massa é a quantidade de matéria que tem ali. Por exemplo, a minha massa é, sei lá, 80 quilogramas. O meu peso depende de onde eu estou. O meu peso depende do planeta, né? Por exemplo, no planeta Terra, meu peso é um, na Lua é outro. Então, mesma massa, mesmo peso. A densidade dos corpos continua sendo a mesma. Gente, por isso, a letra B seria a letra correta. A resistência do ar. Veja só, é muito mais fácil um avião planar, porque ele é muito grande, a área é maior, então ele consegue planar, tá? Então, a bolinha de papel, pode fazer o teste em casa. Amasse, jogue, conta o tempo. Depois joga a folha aberta, vai demorar mais por causa da resistência do ar, tá? Vamos para a próxima. Agora a gente vai para a termologia, calorimetria. Pessoal, primeira coisa, saber diferenciar temperatura e calor é muito importante, tá? Muito importante. Temperatura é o nível de agitação molecular das partículas de um sistema. Imagina você o sistema, eu um sistema, né? Eu tenho minhas moléculas, eu tenho a minha temperatura que eu posso aferir com termômetros. Tá aqui esse termômetro, laser, a gente usou muito na pandemia, né? A galera vai chegar, mede lá com termômetro. Esse aqui a gente tem em casa até hoje, termômetro clínico, né? Esse termômetro de ambientes, né? Então, essa sala aqui está fria ou está quente. Vamos pensar já o que é frio e o que é quente, tá? Mas tem temperatura que eu posso medir com um termômetro, né? Calor. Gente, calor é o seguinte, é uma energia térmica entre esses corpos com diferentes temperaturas. Veja só, ela é espontânea quando ocorre de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Quer que eu diga agora? Aqui tem um memezinho, que é no Rio Grande do Norte, o sol se põe assim, né? Muito quente aqui, né? Uma vez eu fui em Mossoró, disseram, aqui não tem verão, inverno não, é quente, quentura, mormaço e por aí vai. Ei, presta atenção, eu estou sentindo calor aqui. Ah, professor, não ligaram o ar-condicionado? Ligaram, mas ligaram muito forte. Estou sentindo calor por quê? A minha temperatura, gente, 36 graus. O ambiente aqui, sei lá, uns 20, Vanessa, por aí, muito frio. Eu estou com a temperatura maior do que a do ambiente. Então, eu estou perdendo energia. Eu estou perdendo calor. Se eu perco o calor, pessoal, se eu dou energia, eu sinto frio. Percebe a diferença? Então, cuidado com isso. Não, calor é só quando está quente. Não, calor é quando há diferentes temperaturas. Tudo bem? Vamos um pouquinho para frente para a gente quantificar isso também. Veja só, ali foi a parte teórica, né? A gente pode também medir o calor. Por exemplo, quanto de calor que eu tenho que dar para o meu feijão cozinhar, né? Para a minha carne cozinhar, para o meu arroz cozinhar. Essa quantidade de calor, pessoal, tá aqui, é Q, tá? Quantidade de calor Q. Ei, massa, quanto mais feijão eu preciso, mais calor eu tenho que dar para ele, né? Czinho é o calor específico, é o tipo de material que está esquentando. Uma coisa é esquentar o feijão, outra coisa é esquentar a carne, outra coisa é esquentar o brócolis, tá? Delta T, a variação de temperatura. Tu gosta de sopa mais quente? Não, gosto de sopa mais fria. Café mais quente? O que vai me dar essa variação de temperatura. Então, veja, se eu tenho massa, se eu tenho calor específico da substância e se eu tenho a variação da temperatura, eu consigo calcular o meu calor. Percebe? Aqui a gente fala um negócio engraçado em sala de aula, né? Aquela frase mnemônica, né? Que macete. Lembra aí? Que macete. Se eu quero calcular o calor de uma substância, que ela vai esquentar ou esfriar, lembra do que macete?
que vai dar certo. Tudo bem? Vamos colocar em prática esse negócio? Passa, por favor, meu colega. Gente, aqui nós temos algumas informações importantes. Questão da ENEM 2019 de termologia. Eu quero esquentar. A professora queimou 2,5 gramas. Anota isso aí que é a massa. 2,5 gramas de castanha de caju crua. Ela pegou isso aí e vai aquecer 350 gramas de água. Professor, e agora? 2 massas? Calma. A massa de castanha é uma, separa. A massa de água é outra. Beleza. Com base na leitura da tabela nutricional, né? A seguir, e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível. Que combustível é esse? Castanha de caju. Ela concluiu que 50%, eu peguei 50% para aquecer. O calor específico da água é 1 e a sua temperatura inicial era 20. Gente, olha para cá. Isso aqui vai cair na prova de biologia também, porque são informações nutricionais. Você vai ter o valor energético da castanha em 10 gramas. Cuidado que eu estou com 2,5, viu? 70 quilocalorias. Castanha abastece você bem, você fica saciado rápido com castanha. Quem estuda nutrição sabe. Carboidratos, 0,8, ó, baixo carboidrato, né? Bom de proteína, mas bom de gordura também, né? Gente, aí vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Ó, joga embora carboidrato, joga embora proteína e gordura. Não quero saber disso, não. Eu preciso disso aqui. Então, vamos fazer a questão. O que a questão quer saber? Peraí. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius no final? A professora esquentou 2,5. Vamos para essa questãozinha? Veja só. Para resolvê-la, a gente precisa saber as massas, as coisas dela, né? Pode passar, meu querido. Pronto, bora lá. Lembra de 2,5 gramas? Tá aqui. 70 mil calorias. Professor, esse 70 mil veio de quê? Era 70 quilos. Tudo que é quilo é 1000. 70 mil divide por 10, porque era da tabela nutricional. Se você faz essa divisão, 2,5 vezes 70 mil por 10, dá 17.500. Beleza, pega. Mas lembra que ela só queima 50%? 50% disso aqui é metade, né, gente? Divide por 2, 8.750. Agora que eu tenho o calor, eu coloco aqui e calculo o resto das coisas. Ó, calor eu tenho. Massa, 350 gramas de água, viu? Calor específico da água. E lembra daquele ΔT? Tudo que é delta é variação. Por exemplo, ΔS é a final menos a inicial, né? Variação. Então, variação temperatura. A temperatura final do negócio, que você não sabe, nem eu. Então, você está calculando, né? Menos a temperatura inicial, 20. TF menos 20. Vamos substituindo aqui, ó. 350 vezes 1, pelo amor de Deus, 350. Passa para lá dividindo, né? Tá multiplicando, ó. Fica 8.750 por 350, dá 25. Ei, TF menos 20. O menos tá negativo, eu quero isolar. Eu quero saber só a temperatura final. Passando para lá positivo, a gente vai ter uma temperatura de 45 graus Celsius, letra C. Então, volta só um pouquinho, meu querido, do slide, por favor, para fechar esse bloco, né? Veja só, gente, dá uma sacada nesse valor energético aqui, que é muito importante, tá? Então, se a gente tem uma análise de 70 quilocalorias, é porque eu preciso... Esse K é 1000, lembra disso, tá? No SI, Sistema Internacional de Medidas, é importante você calcular essa variação de energia, beleza? Perfeito, professor. Estou chegando aqui e já prestei atenção aqui na aula que o Que Macete vai ajudar muita gente, viu? Pode ser que ajude. Ajuda, sim, na hora aí de lembrar dos cálculos. É bem importante essa dinâmica Aquela também, né? que lembra, né? Exatamente. Eu lembro que na época que eu estudava, meu Deus do céu, na época faz um tempinho já, viu? É isso. Mas essas táticas ajudavam bastante também na hora da prova, viu, professor? Perfeitamente. Perfeito. Segura aí um pouquinho que a aula tá muito boa, mas ó, gente, não sai daí que agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas é rapidinho, viu? No próximo bloco tem muito mais. A gente continua com a aula do professor João Henrique do Colégio Contemporâneo. Não sai daí que eu volto já.
Já estamos de volta com o segundo bloco do Foca no Enem, mas antes, se liga que a Uninasal tem uma condição, gente, pra lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais desconto de até 50% durante todo o curso. É a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que você já viu. Na Uninasal, o aluno conta com a Ubíqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e do mundo, sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse descontão de até 50%. Já pensou? E tem mais, viu? Atenção, se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com sua nota e aproveite a oferta sem precisar fazer o vestibular. Garanta a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para! E agora a gente continua com a aula. Vem pra cá, professor João Henrique Dantas, professor de Física. Agora a gente vai mudar um pouquinho a temática, né, da aula, professor? Vamos dar uma mudada agora. Vamos para as embora. outras áreas da Física. Perfeito. Né? Voltamos, né? Então, a gente já deu uma rápida analisada em mecânica. A gente lembrou algumas coisinhas de termologia, tá? Vamos focar no negócio agora que pega muito bem a parte de biologia também, tá? Que é óptica, né? O olho humano, principalmente. Muitas questões, pessoal, ao longo dos anos sobre o olho humano. Não só a física, mas, por exemplo, as doenças relacionadas aos olhos, que são muitas, né? Gente, aqui a gente tem só um esboço, né, de um olho humano, tá? Que funciona com as seguintes ferramentas, vamos dizer assim, tá? Gente, vamos começar do que a gente vê logo, né? Assim que você olha para uma pessoa, você vê, caramba, os olhos daquela pessoa são azuis, são verdes, são marrons, são escuros, marrom claro, marrom escuro, etc. Gente, o que dá essa coloração para os olhos chama-se íris. Pessoal, cada pessoa no mundo tem uma íris própria, tá? Olha que louco isso, né? Essa íris são músculos, tá? São músculos que vão abrir ou fechar a entrada de luz, tá? Então lembra disso. Antes da íris a gente tem o quê? A córnea, que é essa partezinha mais de fora que protege o olho. A gente tem a córnea, a gente tem aqui a íris, que vai aumentar ou diminuir a entrada de luz, tá? E a gente tem essa partezinha branca, pessoal, chamada cristalino. Presta atenção no que é o cristalino. O cristalino é a lente do nosso corpo. É por onde a luz vai entrar e vai sofrer uma refração, tá? Então vamos lembrar um pouquinho só esses fenômenos da óptica que a gente pode analisar. Primeiro, refração. É quando a onda, a luz, muda de meio. Veja só, a luz estava aqui no ar, né? Passou pelos meus óculos, que é outro meio, né? Depois entrou nos meus olhos, que é outro meio. Isso é refração, é a mudança. O que é que a gente tem também? Reflexão. Então, por exemplo, quando você se vê no espelho, é uma reflexão. Quando eu vejo todo mundo aqui no estúdio, é uma reflexão da luz. Quer dizer, a luz bate, emite em Vanessa, reflete para mim. Então, veja só, a gente tem o cristalino. Professor, doença relacionada ao cristalino, muito comum em pessoas com mais idade, chamado, por exemplo, catarata, né? Você já viu alguém? Minha avó fez cirurgia de catarata. O que é isso? É quando esse cristalino fica opaco. Sabe aquele vidro antigo que fica meio, que não é transparente? Aquele carro, aquela parte do carro da sua família, talvez, antigo, que fique meio, não consegue passar luz com facilidade? Imagine essa catarata, nosso cristalino embaçado. O que é que o cirurgião, o oftalmologista faz? Retira e coloca uma lente sintética, né? Então, melhora muito as pessoas que enxergam, que fazem cirurgia de catarata. Muito bem, outros problemas da visão, gente. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. São 4 que caem muito. Professor, aquele que muda as cores. Ali é uma pessoa que fala daltônico, daltonismo, muda as cores, tá? Gente, esses problemas da visão têm a ver principalmente com a retina. É a parte em que a imagem se forma. Então, eu vejo um objeto, eu vejo uma maçã. A maçã emite luz para mim, reflete, refrata na lente e é formada na retina. Uma pessoa com miopia não consegue formar a imagem aqui, tá? A pessoa com miopia forma a imagem antes. Fica uma coisa meio embaçada. Se eu tiro os óculos, eu não consigo enxergar muito bem. A pessoa com hipermetropia, vista de curta, né? Se forma atrás. Dá uma ligada depois nesses problemas da visão, tá certo? Bom, o que é que eu trouxe aqui pra gente... Sim, só um momentinho.
você tem a imagem formada, capta no nervo óptico. O nervo óptico transforma a imagem em pulso elétrico, né? Ou então, forma a imagem em impulsos elétricos, tá? Pra frente aí, pra gente dar uma olhadinha numa questão sobre o olho humano que caiu no Enem há pouco tempo, tá? Veja só. Também em 2019. A maioria das pessoas fica com uma visão embaçada a abrir os olhos debaixo d'água, né? Tem uma exceção, pessoal. O povo Moken, lá da costa da Tailândia. O que é que essa galera tem? Essa característica se deve à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem embaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas dos olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa. Então ela fica bem pequenininha, tá? Sabe quando você acorda? Quando você acorda, a pupila está muito grande, a pupila está dilatada, entra muita luz, você fica meio que embaçado, né? Ou então você está num ambiente escuro e sai, a pupila está grande, você se embaça, porque fica ofuscado, né? Muita luz, beleza? Esse povo Moken tem uma diferençazinha aí. Tá, mas vamos lá. Veja só. O que faz com que os raios luminosos incidem quase paralelamente ao eixo da pupila. Então, bora prestar. Olha esse finalzinho aqui, tá? Aí, a acuidade visual associada à redução das pupilas é explicada pela diminuição de quê? Vamos lá. A. Intensidade luminosa incidente na retina. Não. Ele está debaixo d'água, já não tem tanta luz, entende? Já não tem tanta luz. B, da difração dos feixes luminosos. Não, difração é quando a luz, mais uma análise legal das ondas, tá? A difração, ela atravessa obstáculos, né? Letra C, da intensidade dos feixes luminosos. Veja só, pela leitura você pode ficar tendencioso a marcar a letra C. Gente, mas aí aparece uma polarização. Polarização é quando você modifica a direção da luz. Então, o que vai fazer com que o povo Moken enxergue bem debaixo da água, na verdade, é o desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Ou seja, desvia pouco, então eles enxergam bem melhor debaixo da água comparado a outras pessoas. Pessoal, só um parênteses importante. Você vê que falou aqui de adaptabilidade, né? Isso casa muito com o que o Darwin estudou em adaptação das espécies, né? Então, você consegue se adaptar, claro, com muito treinamento, né, a essa região. E quando a gente fala de Darwin, na biologia, são sequências de populações que vão hereditariamente alcançar essa perfeição de visão debaixo d'água, tá? Então, letra D seria a correta, né? Próximo tema, a gente vai ficar muito perto da ótica, né? A gente vai puxar papo de ondas. Aqui cai muito no Enem, ondulatória, tá? Veja só. Pessoal, o que a gente tem aqui no nosso quadro interativo, né? Primeiro, a gente tem o espectro eletromagnético. Gente, agora aqui nesse estúdio, na casa de vocês, tá passando muitas ondas, por exemplo, de rádio. Muitas ondas, por exemplo, de Wi-Fi. Muitas ondas, por exemplo, de telefonia móvel, tá? Na sua casa pode ser que tenha um micro-ondas, que trabalha com essa onda menorzinha. Tá vendo que está diminuindo esse tamanhozinho de onda aqui? Essa figura aqui está ilustrando para a gente o comprimento de onda, mas também a frequência, né? Então, comprimento de onda e frequência. Pessoal, preste atenção. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Quanto menor a frequência, maior é o comprimento de onda. Percebe? Então, por exemplo, o que a gente enxerga, nós seres humanos, enxergamos a luz visível. Só enxergamos a luz visível. Essas cores aqui, ó. Tá? Para cá a gente não vê, que é o ultravioleta, depois do violeta, e para cá também não vemos, que é o infravermelho, tá? Muito bem. Aí, não é nem, primeiro, saber o que são essas coisas é importantíssimo. O que é frequência, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e vice-versa, tá? Importante saber a equação fundamental, tá aí o nome, né? Fundamental de onda. V é a velocidade da onda. É igual a lambda, lambda é o comprimento de onda, e F é a frequência. Por exemplo, quer ver um exemplo de frequência que você pode pensar na sua casa? Sei lá, a frequência do monitor da TV é 60 Hz. Quer dizer que 60 vezes por segundo ela fica variando, tá? Imagina isso aqui variando, ó, tá? Frequência. Gente, uma corda de violão é uma onda também mecânica, né? Mas as cordas de violão têm frequências diferentes.
Quanto mais grave em cima, né? Menor frequência. Vamos para uma questãozinha rápida, então, de ondulatória de um Enem passado aí. Veja só. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele. Isso acontece geralmente antes de lombadas, tá? Você passa no carro, ali é um sonorizador. Ele alerta para uma situação atípica na frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestre, ou então lombadas, né? Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar, né? Então, passando o carro lá, passou sobre um sonorizador, saiba disso, viu? Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora, preste atenção nesse valor aqui, ó, sobre um sonorizador cujas faixas estão afastadas, separadas por 8 centímetros. O pessoal, ele quer saber a frequência da vibração do automóvel. Então, ele quer saber a frequência. O que é que ele deu, professor? Ó, ele deu a velocidade, ele deu a distância entre os sonorizadores, entre aquelas partezinhas maiores e menores, certo? Presta atenção, pessoal. Quilômetro por hora não usa. Por quê? Não é no Sistema Internacional de Medidas em Mecânica, você aprendeu lá que em vez de ser quilômetro por hora, é metros por segundo. E a distância não é em centímetros, é em metros, tá? Então, a gente tem tudo, ó. A gente tem comprimento, a gente tem velocidade, só falta frequência. Bora lá para resolver essa questão? Estou pronto. Primeira coisa, transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Ei, primeiro, o cara passou muito rápido, viu? Perigoso isso aqui. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Facinho essa conta, tá? Divide por 3,6 dá 30 metros por segundo. Essa é a velocidade. Lembra de ver? 30. Ei, o espaço, em vez de usar 8 centímetros, usa metro. Então, no lugar de 8 centímetros, dá 0,08, certo? 8 vezes 10 é menos 2. Ora, está multiplicando pela frequência, multiplicando isso aqui, passa dividindo. Se você dividir, queridos e queridas, 30 por 8 vezes 10 a menos 2, vai dar 375, tá? A letra aí, se eu não me engano, era a letra C. Beleza? Perfeito, professor. Explicando assim fica bem mais fácil, viu? Muito boa a sua aula mesmo, mas fica por aqui porque não acabou, tá? Nossa aula vai continuar. Você que tá gostando, anotando tudo aí das aulas de física, a gente continua já na internet, mas antes a gente acaba aqui na TV, né? Quero agradecer demais a participação do professor João Henrique Dantas, professor de física. Muito obrigada. Te espero no próximo sábado, tá? Mas a gente continua com as aulas agora pela internet, no canal da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo no YouTube. Corre pra lá que eu tô te esperando. Boa prova amanhã, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.